Linguagem, milagre e tirania. Expressa teu sofrimento. A dor sufocada em teu peito machuca teu coração até dilacerá-lo. William Shakespeare, Macbeth. Mal suportamos olhar. A sombra pode levar o melhor da vida que não vivemos. Desça ao porão. Suba ao sótão. Vá ao quarto de despejo. Ache ouro ali. Ache um animal a quem não deram comida ou água. Você. Esse animal negligenciado, faminto de atenção, é parte de seu ser. Marion Woodman, citada por Stephen Cope em The Great Work of Your Life. E em setembro de 2001, diversas organizações, entre as quais os Institutos Nacionais de Saúde, o Laboratório Pfizer e a New York Times Company Foundation, criaram grupos de peritos para recomendar os melhores tratamentos para pessoas traumatizadas pelos ataques ao World Trade Center. Como muitas intervenções relacionadas ao trauma nunca haviam sido avaliadas com rigor por várias comunidades, ao contrário de pacientes que buscam ajuda psiquiátrica, achei que aquela seria uma excelente oportunidade para comparar as diversas abordagens. Meus colegas foram mais conservadores, e depois de longos debates, as comissões recomendaram apenas duas formas de tratamento: a terapia de orientação psicanalítica e a terapia cognitivo-comportamental. Por que a terapia analítica pela palavra? Como Manhattan é um dos últimos redutos da psicanálise freudiana, seria um erro político excluir uma parcela substancial dos profissionais locais da saúde mental. Por que a TCC? Como esse tratamento pode ser decomposto em passos concretos e manualizados em protocolos uniformes, é o predileto dos pesquisadores acadêmicos, outro grupo que não podia ser ignorado. Aprovadas as recomendações, ficamos à espera de que os nova-iorquinos buscassem os consultórios dos terapeutas. Quase ninguém apareceu. O Dr. Spencer F., que dirigia o departamento de psiquiatria do hoje extinto St. Vincent's Hospital, em Greenwich Village, ficou intrigado onde os sobreviventes tinham procurado ajuda. No começo de 2002, auxiliado por alguns estudantes de medicina, ele fez um estudo com 225 pessoas que haviam conseguido fugir das Torres Gêmeas. Indagados sobre o que fora mais útil para superar os efeitos daquela experiência, os sobreviventes citaram acupuntura, massagem, yoga e EMDR nessa ordem. Entre os socorristas, as massagens foram a solução preferencial. A pesquisa de Etty leva a crer que as intervenções mais úteis se concentravam em aliviar os problemas físicos gerados pelo trauma. A disparidade entre as escolhas dos sobreviventes e as recomendações dos especialistas é curiosa. É evidente que não sabemos quantos acabaram procurando terapias mais tradicionais. No entanto, o evidente desinteresse pela terapia pela palavra suscita uma pergunta fundamental: até que ponto vale a pena conversar sobre o trauma? A verdade inexprimível. Terapeutas confiam cegamente na capacidade da palavra para curar o trauma. Essa confiança remonta a 1893, quando Freud e seu mentor, Breuer, escreveram que o trauma desaparecia de forma imediata e permanente, quando conseguíamos trazer à luz claramente a memória do fato que o provocara e despertar seu afeto concomitante, e quando o paciente descrevia aquele fato com o máximo possível de detalhes e expressava o afeto em palavras. Infelizmente, as coisas não são tão simples. Para qualquer pessoa, não apenas os acometidos de transtorno de estresse pós-traumático, é quase impossível expressar os eventos traumáticos em palavras. As marcas iniciais dos acontecimentos do 11 de setembro não foram histórias, mas imagens. Gente em pânico correndo pelas ruas, com o rosto coberto de cinza. Um jato comercial chocando-se contra a Torre 1. Pontinhos ao longe que eram pessoas saltando do edifício. Essas imagens foram reproduzidas repetidas vezes, em nossa mente e na tela da TV, até o prefeito Giuliani e os meios de comunicação nos ajudarem a criar uma narrativa que podíamos dividir uns com os outros. Em Os Sete Pilares da Sabedoria, T. E. Lawrence falou sobre suas experiências de guerra. Descobrimos que havia dores desmedidamente cruciantes, sofrimentos demasiado profundos, êxtases sublimes demais para serem registrados por nossos seres finitos. Quando a emoção alcançava esse nível,
A mente se sufocava e a memória se obliterava até as circunstâncias se tornarem de novo triviais. Embora o trauma nos deixe mudos, saímos dele por um caminho pavimentado de palavras, reunidas aos poucos, com cuidado, até que a história possa ser revelada. A quebra do silêncio. Na primeira campanha pela conscientização do problema da AIDS, os ativistas criaram um slogan forte: Silêncio após morte. O silêncio em relação ao trauma também leva à morte, a morte da alma. O silêncio reforça o isolamento do trauma. Ser capaz de dizer a outro ser humano, em alto e bom som, fui estuprada, ou meu marido me espancou, ou meus pais diziam que era disciplina, mas eram maus tratos, ou não consigo transar desde que voltei do Iraque. É um sinal de que a cura pode começar. Podemos pensar que somos capazes de controlar o sofrimento, o terror ou a vergonha mantendo silêncio, mas dar nome às coisas abre a possibilidade de um tipo diferente de controle. No Gênesis, o primeiro ato de Adão, quando o reino animal fica a seus cuidados, é dar nome a todas as criaturas vivas. Se você foi magoado, precisa admitir o que lhe aconteceu e dar um nome a isso. Falo por experiência própria. Enquanto não houve espaço para que eu pudesse admitir o que senti quando meu pai me prendeu no porão de casa por vários erros que cometi, aos 3 anos, permaneci preocupado com a possibilidade de ser exilado e abandonado. Só quando pude falar sobre o que o garotinho tinha sentido, só quando fui capaz de perdoá-lo por ser tão medroso e submisso, foi que comecei a desfrutar do prazer de minha própria companhia. Sentir que somos ouvidos e compreendidos muda nossa fisiologia. Poder articular um sentimento complexo e ter nossos sentimentos reconhecidos ilumina nosso cérebro límbico e cria um momento de triunfo. Por outro lado, ser recebido com silêncio e incompreensão mata o espírito. Ou, como John Bowlby expressou com muita felicidade, o que não pode ser dito ao outro não pode ser dito a si mesmo. Se você esconde de você que um tio o molestou na infância, está sujeito a reagir como um animal durante uma trovoada, com uma resposta de corpo inteiro aos hormônios que sinalizam perigo. Sem linguagem e contexto, sua percepção pode se restringir a estou com medo. No entanto, decidido a manter o controle, é provável que evite qualquer pessoa ou qualquer coisa que lhe recorde, ainda que de maneira vaga seu trauma. Você também pode se alternar entre a inibição e o nervosismo, ou entre a reação e a explosão, sempre sem saber porquê. Enquanto mantiver segredos e reprimir informações, você estará basicamente em guerra consigo mesmo. Esconder os sentimentos mais profundos consome uma energia gigantesca, exaure a motivação para buscar metas e provoca sentimentos de enfado e bloqueio. Ao mesmo tempo, hormônios do estresse inundam seu corpo, provocando dores de cabeça e dores musculares, problemas intestinais ou sexuais, além de comportamentos irracionais que talvez venham a lhe causar embaraço e magoar outras pessoas. Só depois de identificar a fonte dessas reações é que você conseguirá usar suas sensações como sinais de problemas que requerem atenção urgente. Desprezar sua realidade interior também corrói seu senso de self, de identidade e de objetivo. A psicóloga clínica Edna Foa criou com colaboradores o inventário de cognições pós-traumáticas para avaliar o que os pacientes pensam de si mesmos. Os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático com frequência incluem declarações como: eu me sinto morto por dentro, nunca mais serei capaz de sentir emoções normais de novo, mudei para pior e para sempre, eu me sinto um objeto, não uma pessoa, não tenho futuro nenhum, é como se eu não me conhecesse mais. O fundamental é permitir-se saber o que se sabe. No livro What It Is Like to Go to War, Como é ir para a guerra, Karl Marlantes, veterano do Vietnã, luta com suas lembranças de integrar uma competente e destacada unidade de combate dos fuzileiros navais, enfrentando a terrível cisão que descobriu dentro de si. Durante anos, não percebi a necessidade de curar aquela cisão, e não houve ninguém, depois que voltei, que chamasse minha atenção para isso. Por que supus que existisse uma única pessoa dentro de mim? Há uma parte de mim que simplesmente adora mutilar, matar e torturar.
Essa parte de mim não sou eu inteiro. Tenho outros elementos que, na verdade, são o exato oposto disso, e dos quais me orgulho. Então, sou um assassino? Não, mas parte de mim é. Sou um torturador? Não, mas parte de mim é. Sinto horror e tristeza ao ler no jornal que uma criança foi vítima de maus tratos. Sinto. Mas será que fico fascinado? Marlantes diz que sua trajetória para a recuperação exigiu aprender a dizer a verdade, mesmo quando era brutalmente dolorosa. A morte, a destruição e a amargura precisam ser o tempo todo justificadas, se não houver um sentido que dê conta do sofrimento. A ausência desse sentido preponderante leva a inventar, mentir, preencher o vazio de significado. Eu nunca fui capaz de dizer a alguém o que se passava dentro de mim. Por isso reprimi essas imagens. Afastei-as durante anos. Só comecei a reintegrar aquela parte cindida de minha experiência depois que me pus a imaginar aquele garoto como um garoto, talvez meu filho. Foi então que surgiu essa tristeza imensa e a cura. Integrar à ação os sentimentos de tristeza, de raiva e tudo mais deveria ser o procedimento operacional padrão para todos os soldados que já mataram alguém. Não é preciso nenhuma formação psicológica sofisticada. Basta formar grupos dirigidos por um camarada da companhia ou do pelotão que tenha passado por alguns dias de treinamento como líder de um grupo e estimular as pessoas a falar. Ver o próprio terror em perspectiva e dividir essa visão com outros pode restabelecer a sensação de que você faz parte da espécie humana. Depois que os veteranos do Vietnã de quem tratei participaram de um grupo de terapia em que podiam dividir as atrocidades que tinham visto e cometido, conseguiram começar a abrir o coração para as namoradas. O milagre da autodescoberta. Descobrir o self com palavras é sempre uma epifania, embora encontrar as palavras para descrever a realidade interior possa ser um processo aflitivo. É por isso que considero tão fascinante o relato de Helen Keller a respeito de como ela nasceu para a linguagem. Quando Helen estava com 19 meses e começava a falar, uma infecção viral tirou-lhe a visão e a audição. Cega, surda e muda, essa criança linda e ativa se transformou numa criatura indócil e isolada. Depois de 5 anos de desespero, sua família convidou como preceptora da menina uma professora parcialmente cega, Anne Sullivan. Anne se mudou de Boston para a casa deles na zona rural do Alabama e logo começou a ensinar a menina o alfabeto manual, escrevendo palavras em sua mão, letra a letra. Foram necessárias 10 semanas de tentativas de conexão com a criança selvagem antes que ocorresse o grande salto, que aconteceu quando Anne escreveu água numa das mãos de Helen, enquanto mantinha a outra sob a bomba d'água. Mais tarde, Helen relembrou aquele momento em A História de Minha Vida. Água! Aquela palavra sacudiu minha alma, que despertou, cheia do espírito da manhã. Até aquele dia, minha vida fora um cômodo às escuras, esperando que nele entrassem palavras que acendessem a lâmpada, que é o pensamento. Aprendi muitas, muitas palavras naquele dia. Aprender os nomes das coisas possibilitou à criança não só criar uma representação interior da realidade física invisível e inaudível que a rodeava, como encontrar a si própria. 6 meses depois, ela já empregava o pronome da primeira pessoa, eu. Essa história lembra das crianças vítimas de violência sexual, recalcitrantes e não comunicativas que vemos nos programas de tratamento residencial. Antes de ter acesso à linguagem, Helen era desnorteada e autocentrada. Revendo seu passado, ela chamou aquela criatura de fantasma. Com efeito, nossas crianças se comportam como fantasmas até descobrirem quem são e se sentirem seguras a ponto de comunicar o que ocorre com elas. Num livro posterior, A World I Live In, O Mundo em que Vivo, Helen Keller descreveu mais uma vez sua transformação. Antes da chegada de minha professora, eu não sabia que eu existia. Vivia num mundo que era um não-mundo. Não tinha vontade nem intelecto. Lembro de tudo isso não porque soubesse que era assim, mas porque tenho memória tátil. Ela me permite lembrar que eu nunca contraía a testa ao pensar. As lembranças táteis de Helen
Memórias baseadas apenas no tato não podiam ser compartilhadas. Entretanto, a linguagem lhe abriu a possibilidade de participar de uma comunidade. Aos 8 anos, quando foi com Anne para o Instituto Perkins de Cegos, em Boston, onde a própria Anne recebera formação, Helen pôde pela primeira vez se comunicar com outras crianças. Ah, que felicidade! Escreveu. Conversar livremente com outras crianças. Sentir-se em casa com um mundo tão vasto. Sua descoberta da linguagem, com a ajuda de Anne Sullivan, capta a essência de uma relação terapêutica. Encontrar palavras onde antes elas faltavam e, assim, conseguir dividir as dores e os sentimentos mais profundos com outro ser humano. Uma das experiências mais significativas que podemos ter, essa ressonância na qual palavras até então não emitidas podem ser descobertas, pronunciadas e recebidas, é fundamental para curar o isolamento do trauma, sobretudo se outras pessoas em nossa vida nos ignoraram ou silenciaram. Comunicar-se plenamente é o oposto de estar traumatizado. Conhecer a si mesmo ou contar sua história? Nosso sistema duplo de percepção. Toda pessoa que começa uma terapia pela palavra se confronta quase de imediato com as limitações da linguagem. Foi o que aconteceu em minha própria psicanálise. Embora eu fale com facilidade e seja capaz de narrar histórias interessantes, logo compreendi a dificuldade em perceber de maneira profunda meus sentimentos e, ao mesmo tempo, relatá-los a outra pessoa. Em contato com os momentos mais íntimos, dolorosos ou desconcertantes, muitas vezes eu era obrigado a escolher, ou me concentrava em reviver antigas cenas e me permitia perceber o que tinha sentido naquele tempo, ou dizia a meu analista, com lógica e coerência, o que havia acontecido. Se escolhia esse segundo caminho, perdia o contato comigo e passava a me focar na opinião dele sobre o que eu estava lhe dizendo. O menor sinal de dúvida ou avaliação me silenciava, e eu transferia a atenção para reconquistar sua aprovação. Desde então, a neurociência constatou que temos duas formas de autopercepção. Uma que rastreia o self no tempo, outra que mantém contato com o self no momento presente. A primeira, nosso self autobiográfico, cria conexões entre experiências e as reúne numa história coerente. Esse sistema tem raízes na linguagem. Nossas narrativas mudam com a narração, assim como nossa perspectiva se modifica quando incorporamos novas informações. O outro sistema, a autopercepção de momento a momento, se baseia sobretudo em sensações físicas. Mas, se nos sentimos em segurança e não nos precipitamos, encontramos palavras para comunicar também essa experiência. Essas duas formas de conhecimento se localizam em diferentes partes do cérebro, praticamente separadas uma da outra. Só o sistema dedicado à autopercepção, com base no córtex pré-frontal medial, pode mudar o cérebro emocional. Nos grupos de veteranos que eu coordenava, às vezes percebia esses dois sistemas trabalhando juntos. Os soldados narravam histórias tétricas de morte e destruição, mas eu notava que era habitual que seus corpos transmitissem uma sensação de orgulho e espírito de equipe. Da mesma forma, muitos pacientes elogiam as famílias felizes nas quais foram criados, enquanto encolhem o corpo e falam em tom ansioso e tenso. Um sistema cria histórias para consumo público, e se narramos essa história com frequência, é provável que passemos a acreditar nela. O outro sistema, porém, registra uma verdade diferente. A maneira como vemos essa situação dentro de nós. É este que precisa ser conectado, acolhido e reconhecido. Há pouco tempo, eu e um grupo de residentes de psiquiatria do Hospital da Universidade de Medicina de Boston, onde leciono, entrevistamos uma mulher com epilepsia do lobo temporal, em avaliação depois de uma tentativa de suicídio. Os residentes fizeram as perguntas convencionais sobre os sintomas, a medicação que estava tomando, sua idade quando foi diagnosticada, o que a levara a tentar se matar. Ela respondia num tom distante e automático. Tinha 5 anos quando sua doença fora diagnosticada. Perdera o emprego, mas reconhecia que havia se desinteressado pelo trabalho. Sentia-se inútil. Não sei por que um residente lhe indagou se tinha sido vítima de abuso sexual. A pergunta me surpreendeu, pois ela não nos dera indício algum de que tivesse problemas de ordem sexual,
e fiquei pensando que talvez aquela indagação apontasse para algum plano pessoal de pesquisa. A história que a paciente contou não explicava por que ela desmoronara depois de perder o emprego. Perguntei-lhe o que a garota de 5 anos tinha sentido ao ouvir que havia algo errado em seu cérebro. A pergunta a obrigou a refletir, como se não tivesse uma resposta preparada de antemão. Com a voz bem mais baixa, ela nos contou que a pior parte de seu diagnóstico foi que, depois de revelado, seu pai não quis mais saber dela. Ele só me enxergava como uma menina defeituosa. Ninguém tinha lhe dado apoio, ela disse, de modo que teve basicamente de se virar sozinha. Perguntei-lhe então como se sentia agora em relação àquela garotinha que, com um diagnóstico recente de epilepsia, fora largada por conta própria. Em vez de chorar por causa de sua solidão ou de enfurecer-se pela falta de apoio, ela exclamou com veemência: ela era burra, chorona e dependente. O que devia ter feito era encarar as dificuldades e lutar por seus direitos. Essa exaltação vinha, é óbvio, da parte dela que tentara enfrentar os percalços com coragem, e refleti que era provável que esse enfrentamento a tivesse ajudado a sobreviver. Pedi-lhe que deixasse a menina abandonada contar como se sentira com a doença agravada pela rejeição da família. Ela começou a soluçar e se manteve em silêncio durante muito tempo, até que por fim disse: não, ela não merecia aquilo. Ela devia ter sido apoiada, alguém devia ter cuidado dela. Então mudou de atitude e me expôs orgulhosa a seus feitos. Tudo o que havia realizado, apesar daquela falta de apoio. A história pública e a vivência interior tinham, enfim, se encontrado. O corpo é a ponte. As histórias contadas sobre o trauma reduzem o isolamento criado por ele e proporcionam uma explicação para o sofrimento das pessoas. Permitem aos médicos fazer diagnósticos, permitindo-lhes abordar problemas como insônia, raiva, pesadelos ou apatia. As histórias também oferecem às pessoas um alvo onde lançar a culpa. Culpar alguém ou alguma coisa é um traço humano universal que as ajuda a se sentirem bem quando estão mal. Ou, como dizia meu antigo professor Semihad, o ódio faz o mundo girar. Entretanto, as histórias também obscurecem um fato importante. O trauma muda radicalmente as pessoas. Na verdade, elas não são mais elas mesmas. É dificílimo expressar em palavras a sensação que uma pessoa pode ter de já não ser ela própria. A linguagem surgiu sobretudo para indicar coisas concretas e falar sobre elas, não para comunicar nossas sensações interiores, nossa interioridade. Além disso, o centro de linguagem no cérebro se localiza fisicamente o mais distante possível da área mediante a qual percebemos nosso self. Em geral, é mais fácil descrever outra pessoa do que falar de nós mesmos. Certa vez, escutei Jerome Kagan, psicólogo de Harvard, dizer: a tarefa de relatar a maior parte das experiências particulares pode ser comparada à de uma pessoa que desce por um poço profundo, calçando luvas grossas de couro, para pegar pecinhas frágeis de cristal. Podemos superar a dificuldade com as palavras mobilizando o sistema de autopercepção do self, autoobservador e baseado no corpo, que fala por sensações, tom de voz e tensões corporais. A capacidade de perceber sensações viscerais é o verdadeiro fundamento da consciência emocional. Se um paciente diz que tinha 8 anos quando o pai abandonou a família, costumo parar e pedir que se pergunte: o que acontece em seu íntimo quando ele me fala daquele menino que nunca mais viu o pai? Onde aquele abandono ficou registrado em seu corpo? Ao ativar suas sensações viscerais e escutar seu coração partido, quando você segue os caminhos interoceptivos que levam a seus recessos mais recônditos, as coisas começam a mudar. Escrevendo para você mesmo. Há outros meios de ter acesso ao mundo interno de sensações. Um dos mais eficazes é a escrita. Quem já não abriu o coração em mensagens coléricas, acusadoras, lastimosas ou tristes, depois de ser traído ou abandonado? Quase sempre essa reação leva a sentir-se melhor, mesmo que a mensagem nunca seja enviada. Quando você escreve para si mesmo, não precisa se preocupar com o julgamento de outras pessoas. Ouve os próprios pensamentos e deixa que o fluxo deles assuma o comando. Mais tarde, relendo o que escreveu,
muitas vezes descobre verdades surpreendentes. Como membros da sociedade, espera-se que sejamos reservados em nossas interações cotidianas e que subordinemos os sentimentos à tarefa em execução. Ao conversarmos com alguém com quem não nos sentimos em total segurança, nosso editor social assume a atitude de alerta vermelho e ficamos em guarda. Escrever é diferente. Se pedir a seu editor que o deixe a sós por algum tempo, sairão coisas que você nem imaginava que existiam. Você está livre para entrar num transe no qual sua caneta ou seu teclado parece canalizar tudo o que borbulha e jorra do interior. Você pode conectar essas partes autoobservadoras e narrativas de seu cérebro sem se preocupar com a recepção que terá. Na chamada escrita livre, você pode utilizar qualquer objeto, seu teste de Rorschach, por exemplo, para penetrar numa corrente de associações. Escreva a primeira ideia que lhe vier à cabeça enquanto fita um objeto e continue sem parar, sem reler ou riscar nada que tenha escrito. Uma colher de pau na bancada da cozinha pode trazer lembranças de quando você fazia molho de tomate com sua avó, ou de quando era surrado em criança. O bule de chá que vem passando de geração a geração pode levá-lo aos cantos mais longínquos de sua mente, a entes queridos que você perdeu ou a festas de família que misturavam amor e conflito. Logo emergirá uma imagem, depois uma recordação e aí um parágrafo para registrá-la. Tudo o que aparecer no papel será uma manifestação de associações singularmente suas. É frequente que meus pacientes tragam fragmentos de textos e desenhos sobre memórias que eles talvez não estejam prontos para discutir. Ler o conteúdo em voz alta pode ser massacrante, mas eles querem que eu esteja a par daquilo contra o que lutam. Afirmo apreciar a coragem que mostram ao se permitirem explorar partes de sua vida até então ocultas e ao me confiarem tais revelações. Essas comunicações exploratórias orientam meu plano de tratamento, ajudando-me, por exemplo, a decidir se acrescento processamento somático, neurofeedback ou EMDR ao trabalho em andamento. Que eu saiba, o primeiro teste sistemático do poder da linguagem para aliviar o trauma teve lugar em 1986, quando James Pennebaker transformou sua aula de introdução à psicologia da Universidade do Texas, em Austin, num laboratório experimental. Ele abriu os trabalhos com um saudável respeito pela importância da inibição, de guardar coisas para si mesmo, o que, em seu entender, era a argamassa da civilização. No entanto, também considerava que as pessoas pagam um preço elevado ao tentar exigir que não venha o elefante na sala. Pennebaker começou pedindo a cada estudante que apontasse uma experiência pessoal que considerasse estressante ou traumática. Em seguida, dividiu a turma em 3 grupos. Um escreveria sobre o que estava ocorrendo na vida naquele momento. O segundo exporia os pormenores do fato traumático ou estressante. O terceiro narraria os fatos do episódio, comentaria seus sentimentos e emoções em relação a ele e o impacto que esse evento tinha exercido. Em 4 dias consecutivos, todos os estudantes escreveram durante 15 minutos, sozinhos, num cubículo no prédio da psicologia. Os estudantes levaram o estudo a sério e vários se referiram a segredos que nunca haviam revelado. Alguns choravam ao escrever e muitos confidenciaram a assistentes do curso que tinham ficado muito envolvidos com essas experiências. Entre os 200 participantes, 65 escreveram sobre um trauma de infância. Embora a morte de um membro da família fosse o tópico mais constante, 22% das moças e 10% dos rapazes relataram um trauma de cunho sexual antes dos 17 anos. Os pesquisadores interrogaram os estudantes sobre sua saúde e se surpreenderam com a frequência com que eles espontaneamente relatavam histórias de problemas, graves ou não, câncer, hipertensão arterial, úlceras, gripe e dores de ouvido. Os que relatavam uma experiência sexual traumática na infância haviam sido hospitalizados durante uma média de 1,7 dia no ano anterior, quase o dobro dos demais. A equipe, então, comparou o número de visitas que os participantes tinham feito ao Centro de Saúde Estudantil durante o mês anterior ao estudo com o número de visitas no mês que se seguiu à pesquisa.
O grupo que escrevera sobre os fatos e as emoções relacionadas com seus traumas foi o que, claramente, mais se beneficiou. Seus integrantes apresentavam uma queda de 50% em visitas a médicos em comparação aos outros dois grupos. Escrever sobre ideias e sensações dos traumas havia melhorado a humor deles e os levado a uma atitude mais otimista, além de melhor saúde física. Quando se pediu que avaliassem o estudo, os estudantes deram ênfase à maneira como ele aumentara o conhecimento que tinham de si mesmos. Ajudou-me a pensar sobre o que senti naquela época. Nunca notara o quanto aquilo me afetara. Tive de pensar e resolver experiências passadas. Um dos resultados foi a paz de espírito. Escrever sobre emoções e sentimentos ajudou a entender o que eu sentia e por quê. Num estudo posterior, Pennebaker pediu à metade de um grupo de 72 estudantes que registrassem em áudio um relato sobre a experiência mais traumática pela qual já tinha passado. Os outros alunos falaram sobre o que pretendiam fazer durante o resto do dia. Enquanto os jovens gravavam sua história, os pesquisadores monitoravam suas reações fisiológicas: pressão sanguínea, frequência cardíaca, tensão muscular e temperatura da mão. Esse estudo produziu resultados semelhantes aos da pesquisa anterior. Os estudantes que expuseram abertamente suas emoções mostraram acentuadas mudanças fisiológicas, tanto de imediato quanto a longo prazo. Enquanto falavam, a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e outras funções autônomas se elevaram. Mais tarde, o estado de alerta caiu para um nível inferior ao registrado antes do começo do estudo. A queda na pressão sanguínea persistia 6 semanas depois. Há hoje um consenso de que experiências estressantes, sejam elas divórcio, exames finais ou solidão, exercem efeito negativo sobre as funções imunológicas, mas essa era uma ideia controversa na época do estudo de Pennebaker. Com base nos protocolos por ele definidos, uma equipe de pesquisadores do Colégio de Medicina da Universidade Estadual de Ohio comparou dois grupos de estudantes que escreveram sobre um trauma pessoal ou sobre um tema superficial. Também nesse caso, os que escreveram sobre traumas pessoais recorreram menos ao centro de saúde estudantil, e a melhora na saúde coincidiu com uma melhora nas funções imunológicas, medida pela ação dos linfócitos T, células destruidoras naturais, e outros marcadores imunológicos no sangue. Esse efeito ficou mais evidente logo depois do estudo, mas ainda podia ser detectado 6 semanas mais tarde. No mundo inteiro, pesquisas com alunos de escolas primárias, residentes em casas de repouso, estudantes de medicina, prisioneiros em instituições de segurança máxima, pessoas com artrite, mulheres que haviam acabado de dar à luz o primeiro filho, além de vítimas de estupro, mostram que escrever sobre fatos perturbadores melhora a saúde física e mental. Outro aspecto dos estudos de Pennebaker chamou minha atenção. Participantes que discorriam sobre questões íntimas ou difíceis mudavam o tom de voz e o modo de falar. As diferenças eram tão acentuadas que Pennebaker achou que talvez pudesse ter misturado as fitas. Uma moça, por exemplo, relatou seus planos para o resto do dia, com voz infantil e estridente. Porém, minutos depois, quando contou ter furtado $100 de uma caixa registradora aberta, tanto o volume quanto a altura da voz haviam baixado tanto que parecia vir de outra pessoa. As alterações no estado emocional também se refletiam na caligrafia. Ao passar de um tema a outro, os participantes trocavam a escrita cursiva por letras de forma para depois voltar ao cursivo. Havia variações também na inclinação das letras e na pressão da caneta. Essas alterações, que os clínicos chamam de desvios, são comuns em pessoas com histórico de trauma. Os pacientes ativam estados emocionais e fisiológicos claramente diferentes ao mudar de tema. Os desvios se manifestam não só em tons de voz notavelmente diferentes, como também em expressões faciais e movimentos corporais. Em alguns pacientes, parece haver uma mudança de identidade pessoal, pois passam de tímidos a enérgicos e agressivos, ou de uma submissão ansiosa a uma óbvia intenção sedutora. Quando escrevem sobre seus temores mais profundos, a caligrafia costuma ser mais infantil e primitiva. Pacientes que manifestam esses estados radicalmente diferentes
costumam emudecer se acusados de simulação ou se instados a não mais mostrar suas facetas imprevisíveis e incômodas. É provável que continuem a procurar ajuda, mas, depois de terem sido silenciados, seus gritos de socorro não serão com palavras, mas atos, tentativas de suicídio, depressão e acessos de raiva. Como se verá no capítulo 17, só ocorre uma melhora se pacientes e terapeutas entenderem os papéis que esses diferentes estados desempenharam em sua sobrevivência. Artes visuais, música e dança. Milhares de terapeutas se valem das artes visuais, da música e da dança para trabalhar com crianças vítimas de abuso, soldados com transtornos de estresse pós-traumáticos, vítimas de incesto, refugiados ou sobreviventes de tortura, e numerosos estudos científicos atestam a eficácia dessas terapias expressivas. Entretanto, não sabemos quase nada sobre como elas atuam ou quais aspectos dos estresses traumáticos buscam corrigir. As pesquisas necessárias para determinar em termos científicos o valor desses trabalhos envolveriam enormes obstáculos logísticos e financeiros. A capacidade das artes visuais, da música e da dança para superar a mudez causada pelo terror pode ser um dos motivos pelos quais culturas de todo o mundo as empreguem como tratamento para o trauma. Um dos raros estudos sistemáticos que compararam a expressão artística não verbal e a escrita foi feito por James Pennebaker e Anne Krantz, terapeuta de São Francisco que usa dança e movimento, incluiu 64 estudantes, divididos em 3 grupos. Os membros do primeiro grupo deveriam expressar uma experiência traumática pessoal, através de movimentos corporais, em 3 dias consecutivos, por um mínimo de 10 minutos diários, e depois escrever sobre essa experiência durante 10 minutos. O segundo grupo dançou, mas não escreveu. O terceiro cumpriu um programa rotineiro de exercícios. Ao longo dos 3 meses seguintes, todos disseram que se sentiam mais felizes e saudáveis. No entanto, somente o primeiro grupo mostrava sinais inequívocos dessas sensações: melhor saúde física e aumento da média de pontuação. O estudo não avaliou sintomas específicos de transtorno de estresse pós-traumático. Pennebaker e Anne Krantz concluíram: a mera expressão do trauma não basta. Ao que parece, a saúde exige que as experiências sejam traduzidas em palavras. Entretanto, não sabemos ainda se essa conclusão de que a linguagem é essencial para a cura é sempre verdadeira. Estudos sobre o uso de textos focados em sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, não na saúde em geral, têm sido desapontadores. Quando falei sobre isso com Pennebaker, ele me advertiu de que a maioria dos estudos sobre textos com pacientes de transtorno de estresse pós-traumático haviam sido realizados com grupos cujos participantes pensavam que suas histórias se destinavam ao conhecimento dos demais. E reiterou o ponto que ressaltei acima: o leitor dos textos deve ser o próprio autor, para que descubra o que vinha tentando ocultar. Os limites da linguagem. O trauma massacra tanto os ouvintes como o narrador. Em A Great War in Modern Memory, A Grande Guerra na Memória Moderna, magistral estudo sobre a Primeira Guerra Mundial, Paul Fussell faz comentários brilhantes sobre a zona de silêncio criada pelo trauma. Um dos pontos críticos da guerra é a colisão entre os fatos e a linguagem de que se dispõe, ou tida como apropriada para descrevê-los. Não há, logicamente, razão alguma para que a língua inglesa não possa traduzir à perfeição a realidade da guerra. Ela é rica em vocábulos como sangue, terror, agonia, loucura, merda, crueldade, homicídio, traição, dor e embuste. Assim como frases como pernas decepadas por explosão, segurava nas mãos a massa de intestinos gritando a noite inteira, sangrando pelo reto até morrer e outras semelhantes. O problema era menos de linguagem que de polidez e otimismo. O verdadeiro motivo pelo qual os soldados se calam é que descobriram que ninguém está muito interessado nas notícias ruins que eles têm a dar. Que ouvinte quer ser dilacerado e abalado se não precisa passar por isso? Fizemos com que indizível signifique indescritível. Na verdade, a palavra quer dizer desagradável. Falar de fatos dolorosos não cria necessariamente comunhão de sentimentos. Não é raro ocorrer justo o contrário.
Famílias e organizações podem rejeitar membros que expõem a roupa suja. Amigos e parentes às vezes perdem a paciência com pessoas que empacam em suas angústias ou dores. Esse é um dos motivos por que vítimas de trauma muitas vezes se retraem e suas histórias se tornam narrativas mecânicas, editadas de forma a ter menos probabilidade de provocar rejeição. É muito difícil encontrar locais seguros onde expressar a dor do trauma, e é por isso que comunidades como Alcoólicos Anônimos, Filhos Adultos de Alcoólicos, Narcóticos Anônimos e outros grupos de apoio podem ser tão importantes. Descobrir uma comunidade receptiva a ouvir a sua verdade torna possível a recuperação. É também por essa razão que sobreviventes precisam de terapeutas profissionais treinados para escutar os detalhes torturantes da vida deles. Lembro a primeira vez que um veterano me contou ter matado uma criança no Vietnã. Experimentei um vívido flashback de quando eu tinha uns 7 anos e meu pai me disse que soldados nazistas haviam espancado até a morte uma criança vizinha, em frente à nossa casa por tê-los desrespeitado. Minha reação à confissão do veterano foi insuportável e foi necessário encerrar a sessão. É por isso que terapeutas precisam ter feito a própria terapia profunda para que possam cuidar de si mesmos e mostrar estabilidade emocional diante de seus clientes, mesmo quando o que eles revelam desperte sensações de raiva ou repugnância. Às vezes surge outro problema: as vítimas emudecem, pois a área cerebral da linguagem se bloqueia. Já presenciei esses silêncios em tribunais, em processos por imigração ilegal e também num processo contra um acusado de chacina em Ruanda. Chamadas a depor, as pessoas muitas vezes ficam tão perturbadas que mal emitem um som, ou são tomadas por tal estado de pânico que não conseguem articular com clareza o que lhes aconteceu. É comum que seus depoimentos acabem desconsiderados pelo tribunal por serem demasiado caóticos, confusos e fragmentados. Outros traumatizados tentam contar sua história de uma forma que não os deixe descontrolados. Entretanto, agindo assim, parecem testemunhas evasivas e pouco confiáveis. Já vi dúzias de processos serem extintos, porque indivíduos que pediam asilo político eram incapazes de fazer relatos coerentes sobre suas motivações. Sei também de diversos casos de veteranos que tiveram reivindicações rejeitadas pela AV, pela incapacidade em expor com precisão o que lhes acontecera. Desorientação e mutismo são rotina em consultórios de terapia. Sabemos muito bem que os pacientes se mostrarão atarantados se insistirmos para que exponham certos detalhes de sua história. Aprendemos a balancear nossa abordagem do trauma, para usar um termo criado por meu amigo Peter Levine. Não é que descartemos os detalhes, mas ensinamos as pessoas a colocar primeiro um dedo do pé na água, repetir com o outro, e assim aproximar-se da verdade de maneira gradual. Começamos criando ilhas de segurança no interior do corpo. Isso significa ajudar os pacientes a identificar partes do corpo, posturas ou movimentos com os quais possam contar quando se sentirem empacados, aterrorizados ou enraivecidos. Essas partes do corpo, em geral, estão fora do alcance do nervo vago, que leva as mensagens de pânico ao peito, ao abdômen e à garganta, e podem atuar como aliadas na integração do trauma. Posso perguntar a uma paciente se suas mãos estão bem e, se ela responder que sim, eu lhe pedirei que as movimente, explorando sua leveza, sua exibilidade e seu calor. Mais adiante, se vejo seu peito se comprimir e a respiração quase cessar, posso lhe pedir que pare. Concentre-se nas mãos e as movimente, de modo que ela se sinta a parte do trauma. Ou posso lhe dizer para se concentrar em sua expiração e perceber como pode mudá-la, ou que levante e abaixe os braços a cada ciclo respiratório, um movimento de Qigong. Para alguns, dar batidinhas em pontos de acupuntura é uma boa âncora. Peço a outros que sintam o peso do corpo na cadeira, ou que plantem os pés no chão. A alguém que esteja sucumbindo ao silêncio, aconselho a verificar o que acontece quando se senta com o tronco ereto. Alguns descobrem as próprias ilhas de segurança, percebem que podem criar sensações corporais para contrabalançar a sensação de perda de controle. Isso prepara o terreno para a resolução do trauma, pendular entre estados de exploração e segurança,
entre linguagem e corpo, entre rememorar o passado e se sentir vivo no presente. Lidar com a realidade. Entretanto, lidar com lembranças traumáticas é apenas o começo do tratamento. Numerosos estudos constataram que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático têm mais problemas para concentrar a atenção e adquirir novas informações. Alexander Macfarlane fez um teste simples. Pediu a um grupo que citasse em 1 minuto o maior número possível de palavras começadas com a letra B. Pessoas normais citavam em média 15 palavras. Indivíduos com transtorno estresse pós-traumático, 3 ou 4. Palavras ameaçadoras como sangue, ferida ou estupro provocavam certa hesitação em pessoas normais. Já as com transtorno de estresse pós-traumático mostravam a mesma hesitação diante de palavras inocentes como lã, sorvete e bicicleta. Depois de um tempo, a maioria das vítimas de transtorno de estresse pós-traumático não gasta muito tempo ou esforço lidando com o passado. Seu grande problema consiste em simplesmente chegar ao M do dia. Mesmo indivíduos traumatizados que dão contribuições reais nas áreas de ensino, negócios, medicina ou artes e que estão se saindo bem na criação dos filhos, gastam muito mais energia nas tarefas do dia a dia do que as demais. No entanto, outra cilada da linguagem é a ilusão de que nosso pensamento pode ser corrigido com facilidade se não fizer sentido. A parte cognitiva da terapia cognitivo-comportamental se concentra em mudar esse pensamento disfuncional. Essa é uma atitude autoritária em relação à mudança, na qual o terapeuta desafia ou reformula cognições negativas, como se dissesse: vamos comparar suas sensações de que você é culpada por seu estupro com os fatos reais do incidente. Ou, vamos comparar seu terror de dirigir com as estatísticas atuais sobre segurança nas estradas. Lembro-me da mulher desnorteada que certa vez bateu às portas de nossa clínica pedindo ajuda para lidar com seu bebê de 2 meses, porque ele era muito egoísta. Será que ela conseguiria resolver a situação lendo um folheto sobre desenvolvimento infantil? Ou uma explicação do conceito de altruísmo? É pouco provável que esse tipo de informação a ajudasse sem que antes ela tivesse acesso às partes assustadas e abandonadas de si mesma, as partes expressadas por seu terror da dependência. Não resta dúvida de que os traumatizados têm pensamentos irracionais. A culpa foi minha por ser tão sexy. Os outros caras não tinham medo, são homens de verdade. Eu devia ter pensado melhor e não andar por aquela rua. O melhor a fazer é encarar essas ideias como flashbacks cognitivos. Não se discute com essas pessoas, da mesma forma como não discutiríamos com quem tem constantes flashbacks de um terrível acidente. São resíduos de incidentes traumáticos, pensamentos que estavam passando pela cabeça dessas pessoas quando os traumas ocorreram, ou logo depois, e que são reativados em condições de estresse. Uma forma de tratá-los é com EMDR, tema do capítulo seguinte. O ninguém se torna alguém. Por que as pessoas ficam arrasadas ao contar a história de sua vida? E por que têm flashbacks cognitivos? Por que o cérebro delas mudou? Como Freud e Breuer já haviam observado, o trauma não age simplesmente como um agente liberador de sintomas. Na verdade, o trauma psíquico, ou melhor, a lembrança do trauma, age como um corpo estranho que, muito tempo depois de sua infiltração, continua visto como um agente que ainda exerce sua função. Tal como a infecção causada por uma farpa, o trauma é a resposta do corpo ao objeto estranho, uma resposta que se torna um problema maior do que o invasor. A moderna neurociência corrobora plenamente a ideia de Freud de que muitos de nossos pensamentos conscientes são racionalizações complexas da profusão de instintos, reflexos, motivos e memórias entranhadas que emanam do inconsciente. Como vimos, o trauma interfere no funcionamento de áreas cerebrais que gerenciam e interpretam a experiência. Uma percepção saudável de self, uma percepção que permita a alguém afirmar com confiança: é isso que penso e sinto, ou é isso que está acontecendo comigo. Depende de uma interação saudável e dinâmica entre essas áreas. Quase todos os estudos tomográficos de pacientes traumatizados constatam uma ativação anormal da ínsula, parte do cérebro que integra e interpreta
as informações enviadas pelos órgãos internos, entre os quais músculos, articulações e o sistema de equilíbrio, o sistema proprioceptivo, para gerar na pessoa a sensação de possuir um corpo. A ínsula transmite à amígdala sinais que desencadeiam as respostas de luta ou fuga. Para tanto, não requer que haja informação cognitiva ou reconhecimento consciente de que algo deu errado. A pessoa apenas se sente inquieta e incapaz de concentrar a atenção ou, na pior das hipóteses, tem uma sensação de tragédia iminente. Essas fortes sensações são geradas nas áreas mais profundas do cérebro e não podem ser eliminadas mediante a razão ou o entendimento. Permanecer o tempo todo perturbado pela origem das sensações corporais, mas estar conscientemente isolado dela, produz alexitimia, a incapacidade de sentir e verbalizar o que está acontecendo. Só se entrar em contato com o corpo, conectando-se visceralmente com o self, é que a pessoa consegue recobrar a noção de quem ela é, de suas prioridades e valores. Tanto a alexitimia quanto a dissociação e o bloqueio envolvem as estruturas cerebrais que nos permitem focar a atenção, saber o que sentimos e tomar medidas para nos proteger. Se essas estruturas essenciais são submetidas a um choque inescapável, o resultado pode ser confusão e agitação, ou então alinhamento emocional, muitas vezes acompanhado de experiências extracorporais, a sensação de que você está olhando para si mesmo à distância. Em outras palavras, com o trauma, o indivíduo se sente como outra pessoa ou como ninguém. Para superá-lo, é preciso retomar o contato com seu corpo, com seu self. A linguagem, sem dúvida, é essencial. O senso de self depende de o indivíduo ser capaz de organizar as memórias num todo coerente, o que requer conexões funcionais entre o cérebro consciente e o sistema de self do corpo, conexões com frequência danificadas pelo trauma. A história só pode ser contada na íntegra se essas estruturas forem restauradas e os alicerces lançados, depois que o ninguém se torna alguém.